Assunto fundamental, por que é tão importante investir, mas mesmo assim você ainda não está investindo como gostaria? Se você quer, mas quer mesmo alcançar seus objetivos, conquistar a liberdade financeira, ter uma rendinha extra aplicando, mas ainda não sabe direito onde investir, esse vídeo é pra você. E ó, mesmo se você vai começar do zero. A gente vai te mostrar agora os 3 tipos de investimentos principais que tem por aí, como investe em cada um com passo a passo e ainda te mostrar como é totalmente possível sair do zero e chegar nos 100 mil reais com a técnica do EconoWeek. Eu sou o César Esperandio. Eu sou Ian Fordeloni e nós somos o canal EconoWeek, a tradução da economia dos investimentos. Melhor investimento para fazer agora é se inscrever aqui embaixo, é de graça e você não vai perder mais nenhuma dica valiosa aqui do EconoWeek. Toda segunda e quinta, às 5 da tarde, tem vídeo que nem esse. Nessa semana, por exemplo, a gente fez um vídeo falando como é que você começa a investir do zero depois dos 30 anos. E eu sei que tem muita gente por aí que acha que tá velho para investir. Esse vídeo vai te convencer que nunca é tarde. Não é tarde também pra você deixar seu like aqui embaixo, principalmente se você é EconoWeeker raiz, né? Se você tá chegando agora, você tem um boi. Pode dar o like só na hora que você falar, gostei desse casal aí, viu? Agora sim, partiu trocar essa ideia da importância de investir? A gente vai te convencer que isso vai mudar a sua vida e te dar o melhor caminho dos investimentos. E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um vídeo, porque investir é como plantar uma sementinha financeira que vai crescer com o tempo. Você tem que cuidar e ter paciência, mas ela cresce. Não adianta botar um suquinho ali, que nem a galera do bodybuilding, a Aesthetic tá fazendo pra planta crescer mais rápido, que isso não vai adiantar. Tem que ter paciência. Vamos discutir então agora os motivos que você não deve mais adiar mais essa decisão e como escolher os melhores investimentos, porque aqui no EconoWeek a gente ensina isso. Primeiro motivo que eu particularmente acho hiper importante e um diferencial para quem começou a investir é que é um caminho pro crescimento financeiro pessoal. Quando você investe, você coloca seu dinheiro para trabalhar para você, gerando renda passiva e aumentando o seu patrimônio. Isso te dá uma liberdade financeira incrível, te dá a liberdade de não aceitar qualquer emprego, por exemplo. E te dá uma liberdade até geográfica. O Cezito é um exemplo, acabou de sair aqui de São Paulo para ir morar no Paraíso, lá na Bahia. Pois é, tem outro exemplo que eu sempre dou, que às vezes você tá num relacionamento que não é tão legal assim. Caricaturamente, a gente ouve mais exemplos femininos. A mulher tava num relacionamento que não era tão legal, um cara que não fornecia um relacionamento saudável para ela, mas ela era dependente financeiramente. Os investimentos são um passo nessa direção de você ter autonomia e falar, opa, não depende de você não, malandro, tô saindo fora. Além disso, o conhecimento financeiro que você vai adquirindo com o tempo, a hora que você vai investindo, ele não apenas beneficia a sua vida pessoal com esses exemplos que a gente deu, que você vai ficando mais rico, mais independente, mas também te causa um diferencial profissional. Entender de finanças é uma habilidade muito valorizada, muito valiosa no mercado de trabalho, que pode te abrir portas para novas oportunidades. Inclusive, você vai desenvolver uma habilidade sensacional se você quer empreender. Isso abre campos para você aumentar sua receita e investir ainda mais. Percebeu o efeito potencializador disso aí? Mas a gente tá falando em investir, em aplicar a grana, e quais são os tipos de investimento? Existem vários tipos, mas hoje a gente vai falar dos 3 principais. Existe o Tesouro Direto, que você já deve ter ouvido falar, a renda fixa privada, tipo CDB, e tem também a renda variável, tô falando das ações. No Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver sua grana daqui a um tempinho acrescida de juros. Então, sim, o Tesouro Direto é um tipo de renda fixa, mas é a renda fixa mais segura do Brasil. Ele tem não só segurança, como previsibilidade. Na hora que você vai investir, já dá para você fazer os cálculos e entender o quanto mais ou menos você vai sacar lá no vencimento. Eu vou te mostrar na prática o site do Tesouro Direto, porque lá você vai entender que tem mais de um tipo de investimento. Entrei aqui no site do Tesouro e se você vai na parte de títulos, preços e taxas, você vai ver que tem N tipos de prazos, N tipos de investimento. Tem 3 principais aqui. O Tesouro Selic, que serve muito para reserva de emergência, ele é pós-fixado, rende todo dia. Tem o pré-fixado, onde o juro é fixo, tá rendendo aí em torno de 10, 11% ao ano no momento que a gente tá gravando esse vídeo. E tem também o Tesouro IPCA. Esse é atrelado à inflação. Ele sempre vai te pagar um juro fixo, em torno de 5% atualmente, mais o IPCA, que é a inflação oficial do país. A renda fixa privada é muito parecida com o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto também é uma renda fixa, só que é pública. No Tesouro Direto, a Ioiô até navegou pelo site, mostrou aí que você está emprestando a sua grana para o governo e ele vai te devolver numa data combinada a sua grana mais a rentabilidade. A renda fixa privada inclui aí CDBs, LCIs, LCAs, CRI, CRAs, debentures e assim por diante, até os RDBs da conta digital lá do seu Nubank ou de qualquer outro banco são renda fixa privada. Só que em vez de emprestar dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro
dinheiro para um banco, provavelmente. Ele faz o que quiser com a sua grana, mas te devolve na data combinada, com a rentabilidade combinada, e a grande parte tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que te protege em até 250 mil reais. Vamos supor que você investiu no CDB do banco XPTO e o banco XPTO foi a bancarrota. Já ouviu essa palavra? É mais ou menos igual a falência. O Fundo Garantidor de Crédito fala, epa, quanto que o Zequinha tem investido no banco XPTO no CDB deles? Se for até 250 mil, ele te devolve tudo. Se for mais, 250 mil estão garantidos. O lance é o seguinte, você vai começar a investir, passo número 0, fazer a reserva de emergência. Mas e depois? O que você faz? Se você está em dúvida de como investir, inclusive foi a dúvida de um economica que enviou uma pergunta, como é que eu faço para investir R$200 por mês? Vê esse vídeo aqui em cima em que a gente conta como é que a gente faria para investir 200 conto por mês, indo desde a reserva até aplicações mais longas para aposentadoria. A gente montou uma carteira completa. Ele está dentro da playlist da reserva de emergência, que é uma playlist que você deveria gabaritar se você está começando no mundo dos investimentos. O outro tipo de investimento é o de renda variável. E aqui dentro tem dois investimentos diferentes que você tem que ficar de olho: os fundos imobiliários e as ações. E por que chama renda variável? Enquanto na renda fixa você tem uma previsibilidade de quanto aquele seu investimento vai render dia a dia, mês após mês, na renda variável você não tem tanta certeza assim. Vem comigo que você vai entender o motivo. Uma ação, por exemplo, ela representa uma fatiazinha, um pedacinho da sua sociedade naquela empresa. Você é dono, literalmente, de uma fatia da empresa, você é um sócio. Se aquela empresa dá lucro, você tem direito à sua fatiazinha nesse lucro. E se a empresa vai muito bem, ao longo do tempo ela se valoriza também e sua ação aumenta de valor. Só que quanto que ela vai dar de lucro nesse trimestre e no próximo? Isso varia bastante, então a sua rentabilidade pode ser maior, pode ser menor. Essa sua fatia no lucro vai variar bastante, inclusive pode não render nada. Em contrapartida, esses investimentos têm mais potencial de valorização, de enriquecimento, resumindo, do que na renda fixa. Os fundos imobiliários têm uma lógica parecida, só que em vez de você ser sócio de um pedacinho de uma empresa, você é sócio de um condomínio de imóveis. Tem lá um fundo imobiliário que investe, por exemplo, em shoppings. Então ele tem vários prédios que são shoppings, que alugam o espaço e recebem receita das lojas em forma de aluguel, e você como sócio também tem direito à sua fatia no aluguel. Tem dois sites que eu sempre tô de olho na hora de investir em renda variável. Um deles é o Status Invest, por exemplo. Tem outros, mas aqui ó, você consegue na parte de FIIs, de fundos imobiliários, o apelido carinhoso dos FIIs, e aqui você tem informação de todos os fundos possíveis. Quais subiram mais no dia, quais caíram mais, quais pagaram os últimos dividendos. Tem informação de tudo que você precisa. O tamanho do dividend yield, que aliás esse aqui tá bem gordinho, 12% nos últimos 12 meses. Quem tinha uma cota desse fundo ao longo do último ano, que tá custando R$10,97, recebeu 1,32 de lucro. Outro que eu gosto bastante é o Suno Analytica. Ele é da casa de recomendações de investimento Suno, que é paga, só que o Suno Analytica é de graça. Parecido com aquele site do Status Invest, só que mais focado em ações. Você tem informação das maiores altas, das maiores baixas, dos últimos dividendos pagos, e clicando em qualquer ação da sua preferência, vou clicar na Petri 4. Você também encontra aqui ó, a variação nesse mês, o histórico de preços, vários indicadores importantes, como o preço-lucro da Petri 4 está em 2,88, o ROI, Return on Equity, se meu inglês ainda tá afiado, em 42,19. Cara, tem informação de tudo o que você quiser, e talvez uma das mais importantes, Dividend Yield dos últimos 12 meses. Olha que absurdo, 26,85%. Mas vamos lá, a gente está falando de ação, fundo imobiliário, mas você não deve começar a investir por aí. O primeiro passo no mundo dos investimentos é formar a reserva de emergência. É ela que vai te dar uma segurança financeira para alguma emergência que aconteça. Tipo, pode ser boa ou pode ser ruim, pode ser um desemprego, pode ser bater um carro, pode ser um problema de saúde, mas pode ser também, por exemplo, um congresso internacional. Da onde que você vai tirar dinheiro para comprar passagem? A reserva de emergência faz com que você não se endivide, não entre no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, caso você tenha alguma emergência e precise usar uma graninha. Ela precisa estar no investimento que é seguro, porque afinal uma grana bem importante, precisa ser líquido, você tem que poder sacar a qualquer momento, tem que ter pouco sobe e desce. A regrinha de bolso diz que você devia ter uma reserva de emergência aí entre 6 e 12 meses dos seus gastos médios mensais. Mas a real é que é do tamanho que te deixa confortável. Para fazer a conta, a gente também tem uma planilha já prontinha para todo economaker raiz que já baixou ela lá no nosso grupo do Telegram, e o link tá aqui embaixo. Se você tiver um gasto médio mensal de R$2.500, R$2.500 por mês, é isso que você vai colocar, e ele já vai te mostrar, ó, uma reserva de 3 meses devia ter 7.500, de 6 meses, que já é um tamanho mais considerável, 15 pau, de um ano, 30 mil reais, que é justamente 12 meses do seu gasto de R$2.500. Formar uma reserva de emergência, o próximo passo é você diversificar na própria renda fixa. Você pode priorizar primeiro o Tesouro Direto, porque além do Tesouro Selic, que é indicado para reserva de emergência, a gente tem que lembrar que lá dentro tem o Tesouro Pré-fixado e o próprio Tesouro IPCA, que são investimentos ótimos.
ótimos. Já permitem uma boa diversificação de tipos de renda fixa além de prazo, porque os prazos são os mais diversos possíveis. Além do Tesouro Direto, você pode optar por renda fixas que vão além, aquelas que você encontra na corretora, tipo CDB, LCI, LCA. O ideal é você começar pelos vencimentos mais curtinhos, para justamente priorizar os planos que são mais curtinhos, tipo 1, 2, 3 anos, e aos poucos você vai alongando, porque quanto maior o prazo do seu investimento, maior o risco. E como você está começando a formar a sua carteira, então começa pelos curtinhos para você ir se acostumando a investir. Se você quiser diversificar além dos CDBs, indo para umas debêntures, para CRIs, para CRAS, são outros tipos de renda fixa, só que elas não contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, aí é melhor ir para um fundo de crédito privado, que é um fundo que pega o seu dinheiro, pega o dinheiro de vários investidores e compra milhares de ativos, de maneira que você não vai correr um risco de uma debênture só, de uma empresa só. Vai lembrar que no CRI, no CRA, na debênture, você está emprestando para um crédito específico, para uma empresa, por exemplo. E se essa empresa falir, você se ferra. E é por isso que o ideal é você ter a maior diversificação possível. Tem analista que fala que você deveria ter no mínimo 40 debêntures se você for para esse mercado. Para quem que compra 40 debêntures, né? Por isso que é melhor ir para o fundo de crédito privado, e lá dentro você já vai ter milhares de investimentos numa aplicação só. Seguiu esse passo a passo do Economic, pode ter chegado o momento de você começar sim a investir em ações e fundos imobiliários. Mas a hora que chegar nesse momento, não é para você pegar toda a grana que você já tinha aplicado lá na renda fixa privada ou no tesouro e botar em ações e fundos imobiliários. Deixa tudo lá. Os próximos aportes você vai colocando mês a mês aí em ações e FIIs. Essa talvez seja a hora adequada justamente porque você tá mais confiante e adquiriu bastante conhecimento, bastante habilidade financeira a ponto de agora você dar o próximo passo. Ao investir em ações, ao investir em fundos imobiliários, você tem que entender o funcionamento de uma empresa, tem que entender contabilmente os indicadores que a gente mostrou, como dos 2 sites que eu apresentei. Vai precisar entender um pouquinho de economia, dos ciclos econômicos, quais são os impactos de tudo que está acontecendo no mundo sobre o preço daquele ativo e principalmente ter um olhar de longo prazo para escolher os ativos que melhor rentabilizam a sua grana, que pagam mais dividendos. Antes da melhor parte, que é a simulação de como sair do zero para os 100 mil reais, qual desses 3 tipos de investimentos que a gente falou que você mais gostou? Tesouro Direto, a renda fixa privada, que tem várias opções, ou a renda variável em fundos imobiliários e ações? Deixa seu voto em uma das 3 categorias que a gente vai ver qual que vence pra gente fazer mais vídeo ensinando a aplicar nesse investimento que vencer, no investimento campeão. Agora chegou a parte que todo economiker quer saber, que é como sair do zero até os 100 mil. Vamos pra simulação? A gente vai te mostrar por uma planilhinha bem conhecida aqui dos economikers, que é a bola de neve, que dá sim pra chegar lá. Nessa planilha você só preenche os campos em amarelo, então você vai colocar rentabilidade, vamos deixar uns 10% ao ano, e o quanto que você vai investir por mês, vou deixar aqui 500 reais todo santo mês. Repara que no comecinho, quase tudo que você tá juntando vem dos seus aportes, da grana suada que você tá colocando ali no investimento, e um pedacinho bem pequenininho vem do lucro. Só que conforme o tempo vai passando, a coisa vai melhorando até chegar ao ponto de se inverter. Em 10 anos, você vai ter alcançado os seus primeiros 100 mil reais, e 60% veio dos seus aportes, dos investimentos que você colocou ali, e 40% já veio do lucro. Nessa hora, se você resolvesse começar a sacar um pedacinho, você conseguiria ter uma renda extra de uns 790 reais por mês, quase 800 reais. Não dá pra largar o emprego e viver de renda, mas 800 reais já é uma bela de uma renda extra. O que você faria se você tivesse ali pingando na sua conta todo santo mês 800 reais? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você faria. Você investiria mais? Você pagaria um aluguel? Você pagaria umas contas de casa? Pagaria o mercado? Deixa aqui embaixo qual que seria a sua escolha. Vamos continuar nossa simulação supondo que você é um investidor paciente. Então você deixou lá os 100 mil rendendo e repara que se você deixar só mais 5 anos, metade do tempo que você demorou para chegar nos 100 mil, você já dobraria a grana, já chegaria nos 200 mil reais. E nessa hora o seu esforço também diminuiu. 45% do que você juntou veio dos seus aportes, dos seus investimentos, e os outros 55% veio do lucro, só da bola de neve que se formou ali com juros. Nessa hora você já teria uma renda extra de R$ 1.500 por mês. Se você for mais paciente, deixar os 200 mil reais rendendo R$ 1 milhão, chega ainda mais rápido, porque a velocidade dos investimentos só aumenta por causa do efeito bola de neve. Nessa hora que você chegou no R$ 1 milhão, você só aportou, você só investiu 200 mil reais, os outros 800 veio de lucro do que você deixou lá, só pra você ter tido paciência. E é
nessa hora que você teria uma renda extra de R$8.000 todos os meses. Aí sim já tá para começar a pensar em parar, né? Em largar, viver só dos investimentos, gerindo ali sua carteira. Presta atenção que isso aqui é importante o que eu vou falar agora. Investir é uma jornada muito emocionante, rumo à liberdade financeira. E não importa se você tá começando do zero. O importante é começar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha inspirado você a dar um primeiro passo em direção a um futuro com muito mais liberdade financeira. E não deixa de compartilhar com quem também precisa ver isso. Muita gente já percebeu que os primeiros R$100.000 são muito mais difíceis de atingir do que os 200 mil, do que 1 milhão. E não é só pelo efeito bola de neve que a gente acabou de mostrar. Tem várias outras justificativas que a hora que você entende isso, você vence essa barreira dos 100 mil e aí deslancha daí pra frente. Foi disso que a gente falou nesse vídeo aqui em cima, que aliás é um dos que mais fez sucesso nesse ano. Aqui embaixo tem um aulão ao vivo completo ensinando tudo de tesouro direto, do A ao Z. Ó, só não vai embora sem antes se inscrever na bolinha desse outro lado pra gente continuar trocando ideia por aqui.